artista. É sim. Esquece essa parte. A Marici, quem já ouviu ela cantando aqui, sabe do talento dela. E a nossa prece hoje vai ser uma prece diferente, vai ser uma prece cantada pela Marici, que acalanta aí nossos corações, né? A gente chega aqui sempre com aquela ansiedade, ou da rotina, ou por alguma questão particular, né, que nos incomoda. Aí para sentar de verdade aí nessa cadeira leva um tempo, né? Eu acho que o corpo senta e a alma fica agitada ainda. Então vamos respirar fundo, procurar acalmar os coraçõezinhos, as mentes. Esperar também o silêncio lá fora, um pouquinho, para a gente poder curtir esse som. Tá bom? É respeito ao artista. Né? Beleza, vamos lá. Vou começar com essa oração cantada. Então. A música sempre provoca transformações, né, na gente, assim, legal. E esse papelzinho é um presente, se você tiver dificuldade de se concentrar para orar, ela já é uma oração, né? Então, bom, o assunto de hoje é fé. A leitura que a gente vai tentar fazer do Evangelho de hoje é fé. A fé é a alavanca que nos facilita o progresso. E a oração, a gente começou com essa oração, né? E veio à mente que a oração é um exercício importante para a gente desenvolver, né? Trabalhar a nossa fé no dia a dia. É um método, é uma técnica, né? Se a gente exercitar sempre a concentração e a prece, a gente vai trabalhando nosso interior, né? Para confiar mais nos nossos desígnios, na nossa jornada no dia a dia. Então, acho que nada melhor do que começar com uma oração assim que acalenta a gente, né?
Bom, o assunto ele é muito vasto e ele está no capítulo 19 no Evangelho segundo o Espiritismo. A fé transporta montanhas, né? O primeiro item desse capítulo fala do poder da fé. E aqui o tema que me foi sugerido como palestra é a alavanca que nos facilita o progresso. E esse capítulo do Evangelho, ele começa com aquela passagem em que um pai se aproxima de Jesus para pedir pelo filho. O filho está doente, no caso ali tem uma doença mental, né? E ele vive sofrendo, né? Entre uma agrura outra do dia a dia, ele vive em sofrimento, e o pai, atormentado, pede a Jesus: olha, eu pedi a seus, cura meu filho, porque eu pedi aos apóstolos, mas eles não conseguiram curá-lo. Aí Jesus fica um pouco indignado assim, né? E fala: poxa vida, né? Até quando eu vou ter que conviver com essas pessoas de pouca fé e tal? E ele vai e cura o filho desse fiel, dessa pessoa que procurou por ele. E aí depois ele se volta para os apóstolos e diz: poxa, né? Vocês são homens de pouca fé, né? E os apóstolos questionam: por que nós não conseguimos curar? E ele diz: olha, se você tivesse a fé de uma semente de mostarda, você ia dizer para aquela montanha: mova-se, e ela moveria-se. Então é óbvio que não é ao pé da letra que a gente deve levar, né, essas analogias que Cristo fazia, né? Mas a fé da gente é poderosa. E a gente, na rotina humana, na jornada humana, a gente passa a desacreditar, né? A gente passa a entender, por exemplo, a cura ou a solução de um problema grave como algo inacessível a nós, e só acessível aos santos, só acessível aos espíritos do Altíssimo e tal. E a gente tem, por natureza, uma sementinha aí, eu vejo aqui cada um no seu peito aí, uma sementinha iluminada, que é uma centelha divina. Nós somos parte disso, né? Tanto que esse capítulo é muito legal, eu li todo ele, eu ia fazer só uma parte, mas eu li todo ele para sedimentar esse raciocínio. E no fundo, a questão da fé, a fé humana e a fé divina, elas são a mesma fé, elas fazem parte do mesmo princípio. A gente só não movimenta mais as coisas humanas para o bem com a nossa fé por falta de sedimentar essa fé, de reconhecer que ela está aí dentro, não está no outro, né? É bem interessante, né? Mas o que eu fiz? Como eu tenho muita fé no ser humano também, né? Estou adquirindo cada vez mais, né? Agora eu fiz 6.0, então eu tenho que acreditar que essa aqui é a nossa galera, a gente vai longe, né? Eu fiz uma experiência. Eu estudei o capítulo 19, mas eu pedi para a inteligência artificial criar uma palestrinha, tá? Que eu pensei, eu estava numa reunião de professores e eu ouvi a seguinte frase de um professor: AI, ou inteligência artificial, não é coisa de Deus, porque você põe qualquer palavrinha lá e ele cria um monte de alternativas. E aquilo me calou fundo. Eu falei: cara, lógico que é de Deus. Se foi um homem que criou, inspirado por alguma coisa, né, que nem ele sabe o que é, porque a gente não sabe de tudo que a gente já fez e já foi capaz de fazer, óbvio que é coisa de Deus, né? Como a nossa fé, aí precisa de uma boa orientação. Porque se você colocar qualquer coisa ele vai produzir, né? Mas se você der a orientação, então o que eu fiz? Tirei do Evangelho algumas partes, os pontos chaves, né, e joguei aqui. E é interessante que a linguagem vem outra, vem mais leve, né? E combina. Então, por exemplo, como eu sou um homem espírita, o que eu fiz? É fé raciocinada, né? Eu chequei, tá certo? Então, as partes tem um papel aqui, viu, Sérgio, com anotações,
Aliás, eu estou de camisa da Oca hoje, merchandise da Oca, é importante. Quem quiser colaborar com a assistência, a casa da assistência, o braço da assistência da casa é a Oca, né? E eu estou de calça jeans, viu, Sérgio? Sapato vermelho, sem cabelo, tá bom? E fora do peso, como dizer, né? Já conseguiu figurar aí? Legal. E aqui, aí o que eu fiz? Eles transformou esses tópicos numa fala mais leve, ficou muito legal. E aqui tem esse sedimento aqui, para eu não esquecer de nada. Porque a gente tem que garantir, tem que ser... A gente acredita, mas tem que conferir, né? É meio como coisa de pai, né? Eu confio no filho, vai filho. Mas aí eu fico monitorando, né? Se pudesse colocar um GPSzinho, né? Seria legal. Mas enfim, a primeira parte que veio, olha que legal, bem estruturadinha. Definição do que é fé. E é legal porque, mesmo sem a inteligência artificial, sempre eu começo com a justificativa, a explicação do que é aquela palavra. Eu acho que é assim que a gente deve começar no estudo, né? Confiança. Então, fé é confiança e crença. Confiança, crença e credibilidade. É um sentimento que a gente tem naturalmente humano em alguém, alguma coisa, em nós mesmos. Isso é fé, que a gente foi educado para acreditar que fé é uma questão só religiosa. Mas há muito tempo a gente trabalha na docência também, com o jovem ou com o adulto, que a primeira coisa que ele precisa resgatar ou alimentar é a fé nele mesmo. Porque a partir dali a mente se abre, o coração se abre para as novidades, para as experimentações, né? Então, a fé é uma coisa humana. A gente precisa acreditar para seguir, né? Além de uma simples crença, é esse sentimento que a gente tem de algo que está acima da gente, a gente não sabe dizer o que é. A gente só sente, por isso que é um sentimento. A gente sabe que tem uma coisa divina conectando a gente. O que será? Então, há algum tempo eu venho falando que é essa centelha. Eu sinto isso e eu percebo isso em algumas pessoas. Eu percebo isso em todo mundo, na verdade. Mas alguns parece que descobriram o caminho de acender isso regularmente, ter esse controle, essa disposição para manter essa centelha acesa, né? Isso nos permite nunca desesperar. Agora, na leitura antes da preparação para cá, a gente abriu um livro de orientação diária assim, né? E veio exatamente a esperança, né? Para a gente avaliar. Então, o não se desesperar também é o caminho da fé, né? Também passa por essa questão da gente trabalhar a nossa fé, desenvolver a nossa fé. Então, tem a crença humana e tem a crença no divino. E a gente vai ver que o próprio Evangelho fala que essa confiança versus as dúvidas que a gente tem todos os dias é coisa do desenvolvimento da fé, né? Então, quando a gente tem uma fé mais convicta, mais robusta, sabe? Ela não é vacilante, a gente consegue ter mais calma, por exemplo, né? Quando a gente vacila, será que já vem a dúvida e a insegurança, e aí vem a ansiedade, todas as questões que nos cegam para resolver os problemas do dia a dia. Então, mas a fé é esse sentimento inato, ou seja, todo mundo nasce com ela, mas em geral a gente precisa desenvolver. Ela é inata, mas ela está aí latente na gente. Conforme a gente usa e percebe a força que a fé tem, isso é científico, gente. Experimente, desafie a sua fé, sabe? Porque você vai além e à medida em que você avança, você percebe que isso está sendo desenvolvido. Então, ela é a mesma, e é a mesma fortaleza em cada um de nós. Todo mundo tem essa potência de acreditar e fazer, e de seguir em frente. Conforme a gente alimenta isso, isso vai ficando cada vez mais claro e a gente ganha poder. Todo mundo tem o poder da fé. A gente precisa acreditar. Por isso que aqui no Espiritismo a gente gosta, né, de falar que a gente tem que ter fé, tem que ser uma fé lógica, protagonista, tem que ser uma fé raciocinada, pesquisada, porque isso também dá confiança para a gente seguir. Tá bom? Aí na apresentação aqui surgiu esse slide, o slide 3 fala a força impulsionadora da fé.
Está repetido ali porque tem que impulsionar mesmo. A gente tem que ter isso na mente. Tá? Enfrentar desafios, perseverança, impulso para o progresso. Porque essa montanha que o Evangelho fala, se você tem uma fé de mostarda, né, você move uma montanha, as montanhas que a gente tem no dia a dia são esses desafios, as nossas dificuldades. Começam com dificuldades de convicção, de fé. E à medida que a gente vai ganhando fé, aí a gente tem que tomar outros cuidados. Né? Então, os preconceitos são dificuldades, são montanhas que a gente tem que mover. A descrença dos outros em nós, ou na vida, ou no mundo também. As desigualdades. Então, tudo que é, dificuldade do dia a dia, tudo que é desafio do dia a dia, é um desafio para a nossa fé. Mover depende da gente. Concorda, não? Então, o que Cristo exemplificou como uma montanha são esses desafios do nosso dia a dia. E o Evangelho fala muito da perseverança. Né? Desenvolver a fé de inata para consciente mesmo, sabe? Não basta a gente saber que nasceu com esse poder, a gente precisa usar esse poder. Né? Nos impulsiona para o progresso. Então, bate muito bem. Essa leitura é bem bacana que a IA fez aqui. Tá? No capítulo 4, fé e otimismo. Então, a gente está trazendo a fé aqui para o nosso raciocínio. O que é essa força que nos impulsiona, tanto a fé humana como a fé divina. O ideal é que elas sejam uma mesma, porque quando a gente se impulsiona por uma questão de conquista material, por exemplo, que dependeu da gente acreditar no nosso potencial, junto, o que tem que permear é a fé divina, de que a gente não conseguiria se não tivesse essa proteção. E a gente não vai manter se não tiver essa proteção, se não tiver essa ligação, sabendo que o material não é exatamente a principal conquista da nossa jornada. Né? Então, fé e otimismo, tudo com fé, crer que tudo acontece, visão positiva. Lembra que a gente já falou aqui, outros colegas, né, em palestra falando que a nossa mente ela é plástica. A gente consegue moldar o pensamento. Então a fé também abre essa janela para o sol, sabe? Que deixa a gente acreditar que o melhor vai acontecer. E o pensamento vai se mudando. Quando a gente abre a janela e deixa ela aberta, aí o caminho fica mais claro. O que eu quero dizer? A mente tem que estar sempre positivada. Sempre positivada, mesmo nos momentos de dificuldade. Tá bom? E aí, a próxima slide, não por acaso, fala da confiança. E o Evangelho aqui fala de uma coisa muito interessante, porque aqui a apresentação trouxe fonte de força, a fé é fonte de força, né? Quando a gente está desesperado, acabou de tomar um tombo, a gente se fecha para buscar essa luz divina que a gente tem, que nos fortalece e nos dá essa percepção clara de infinitude, de futuro, e aí a respiração muda. Né? Então é uma fonte de força. Exemplos inspiradores a gente precisa buscar e a gente tem o maior deles, né? O Evangelho fala uma coisa muito interessante, que a fé humana e divina são as mesmas coisas. Na parte 12 do capítulo 19, eles falam, a fé é um sentimento inato e futuro. E no caso, ela só se tornou fortemente uma inspiração para a religiosidade, porque a gente olhou para Cristo como se fosse o chefe da religião. Tipo, nós temos que criar um movimento para seguir a inspiração dele. E aí as religiões todas foram sedimentadas nisso. Né? Mas o Cristo veio como ser humano, e como ser humano mostrou que é possível movimentar moléculas, que é possível movimentar situações humanas e físicas para alcançar as nossas demandas, respostas para as nossas necessidades. Claro que a gente não está se comparando a Cristo, mas a gente está dizendo que ele veio para dar um exemplo de que o homem pode ser puro, pode ser fortaleza, né? Pode ser convicto, né? Do que ele é, efetivamente. E aí as coisas ficam mais fáceis. Então, na parte 12 do Evangelho 19, eles falam exatamente disso, né?
que a fé religiosa foi porque o homem passou a admirar Jesus como o chefe da igreja, ou o grande inspirador da religião. E como a gente já tinha aquela tendência fugiu a palavra, mas a adorar, é isso, a adoração a imagens, a figuras, deuses e tal. Então Cristo surgiu como essa unicidade, né? Que levava a nossa fé para um caminho só, o que é muito correto. Mas 2000 anos depois ficou muito claro: Cristo veio como homem, né? Não veio como santidade ou como uma entidade para nos guiar. E essa fala é do Espírito Protetor, em 1865, é uma carta, uma das cartas, né? As duas últimas partes desse Evangelho são cartas de Espíritos Protetores, tá? Bom, então, uma outra coisa que está aqui no Evangelho, que a inteligência artificial, que é prodígio de Deus também, né? Porque se vê da força humana, também é divino, tá certo? É essa coisa da fé, autoconfiança, coragem, mas o cuidado para não ser presunçoso, né? A fé, ela às vezes começa na humildade ali e vai nos fortalecendo. Uma hora a gente acha que é mais porque tem mais fé, e aí a gente passa a usar a nossa fé de maneira inadequada. Então, cuidado com a fé e a presunção. Mas no estágio que a gente está, né, eu acho que a gente ainda pode ousar mais, né? Porque a gente vai ficar bem longe ainda do orgulho, né? O que vocês acham? Né? Tem muito espaço para a gente desenvolver a nossa fé ainda. Óbvio que o vigilante é sempre a melhor situação, né? Mas vamos exercitar a nossa fé. Isso é importante, tá bom? E lembrar que a fé, ela é mais coisa de Deus, efetivamente, mais se deve ao que Ele plantou em nós do que uma questão de eu, né? Eu tenho, né? Eu tenho, mas foi uma dádiva, né? E aí uma outra colocação aqui da apresentação: fé e transformação pessoal. É um exercício a fé. O crescimento espiritual, cultivar a fé, tem várias formas de fazer isso. Transformação interna. Então, na medida em que você acredita, quando a gente respira, sabe? Isoladamente, mais tranquilamente, aqui é um ambiente ótimo para isso. Eu percebo isso. Quando eu chego nessa casa e entro aqui, a gente sabe que esse ambiente é preparado com antecedência, então exercitem isso também. Aqui a gente tem mais clara evidência, sabe, do que a gente é. A gente está mais seguro, se sente protegido. Então aproveita para fazer seus planos, porque na hora que sair por aquela portinha, aí está com a gente, a bola está com a gente tem que desenvolver a fé na prática. Então aqui é a nossa escola. Tá, obrigado. Falta 5 minutos. O relógio, então tá bom. O relógio vai te ajudar. Mas eu tenho fé que a gente vai conquistar isso. Entendeu? É um exercício legal. Eu queria só plantar essa sementinha de que, por exemplo, bem prático, qualquer um de vocês poderia estar aqui em cima. Qualquer um. Aliás, o convite está aberto. Aliás, exatamente. Esse seria o grande barato, se a gente pudesse ter 40 pessoas revezando aqui e nunca repetir um palestrante no ano. Seria sensacional, porque é uma troca gigantesca, né? O que eu venho aqui é só tentar, o que a gente vem aqui, né, é só tentar provocar essa potencialidade em vocês. E isso vem através de, às vezes até de uma obrigação. Eu costumo dizer que o meu passe é aqui em cima, né? Eu tenho a obrigação de estar aqui. Eu relutei por muitos anos, agora eu sou obrigado a estudar para vir aqui, entendeu? Olha que gostoso, não é legal? Então é um exercício também de desenvolvimento, tá? A gente tem que buscar os nossos caminhos e as nossas práticas rotineiras para transformar de vez essa fé humana numa fé mais ampla, tá certo? Cultivando a fé no cotidiano, então, práticas diárias, gratidão, positividade, moldando o nosso cérebro, nosso pensamento, conexão com o divino. A gente não tem bom humor 24 horas por dia, muito pelo contrário, se tiver umas 4 horas por dia, já é um avanço. Mas aí, se a gente
criar uma métrica para isso, como a nossa querida Sabrina aqui, 5% hoje, gente, essa semana. Se criar uma métrica, você fala para você mesmo sobre a consciência de cuidar da sua fé, tá bom? Conclusão, fé como alavanca, cultivar a fé e seguir em frente. E tem uma frase que veio também da inteligência artificial, e olha como tem tudo a ver com a fé transporta montanhas, no capítulo 18 aqui. Que esta jornada de exploração da fé tem que explorar bastante, tá? Tem duas explorações. Tenha inspirado mesmo você abraçá-la em seu cotidiano e utilizá-la como a alavanca que facilita o seu progresso pessoal e espiritual. Que a fé sempre ilumine o seu caminho. Esse é o meu desejo. Eu até gostaria de encerrar aqui, mas é que eu deixei de falar uma coisa aqui que é importante. O Evangelho fala na parte 11, aliás, quem fala é o Espírito Protetor em Bordeaux, 1862, que a fé é mãe da esperança e da caridade. E aí eles colocaram lá uma palavra, ele escreveu uma palavra, corolários. Alguém sabe o que é? Eu também não sabia, eu fui consultar aqui. Eram aquelas coroas romanas, sabe? Feitas imitando folha, mas era dourada, era de ouro. Então a fé forma com a esperança e a caridade uma tríade. Então a fé embaixo, a esperança e a caridade numa tríade, como se fosse uma coroa, tá? Para sedimentar essa centelha divina que a gente carrega dentro da gente. Eu estou traduzindo o texto, tá? Para não ter que ler o texto inteiro aqui. E isso é contagiante, quando a gente se sente, por exemplo, para fazer caridade, para manter a esperança, sabe, forte, coroar essa nossa vida, essa nossa jornada, a gente precisa exercitar muito a fé, tá bom? Fiquem com Deus, e que a fé ilumine o seu caminho. A gente vai ter uma outra música aqui inspiradora para, enfim, seguir em calma com o coração. Essa vocês conhecem a letra, então não preciso de colinho. Nada de pagar, porque já tive pressa e largas, porque já demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só leva a certeza de que muito pouco eu sei. Nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder dançar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente, como um velho boiadeiro levando a boiada, vou tocando justiça pela longa estrada do mundo. De estrada eu sou, conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega, no outro vai. Cada um de nós compõe a sua história, e cada ser carrega o dom de ser capaz de ser feliz.
nós, né?